gente, bora fofocar, meu povo. Gente, perdão, desculpa, perdão, mas a pauta de hoje é extremamente fútil, extremamente desnecessária. Não sei nem por que estão comentando sobre isso, porque não é algo tipo, meu Deus do céu, como assim? Algo novo, inusitado, algo extraordinário, inovador. Não é, gente, é algo comum, normal, principalmente no mundo das celebridades, dos famosos, dos influenciadores, mas... Yasmin, do que você tá falando? Bom, gente, a pauta essa semana foi o rosto da Anitta. Sim, exatamente isso que vocês estão ouvindo. O rosto da Anira. Gente, não sei por que isso virou pauta, não sei por que isso ficou tão importante assim. Mas a gente vai ver aqui se realmente tem a necessidade de estar comentando sobre isso. Aparentemente a Anitta fez plásticas, ou plástica, não sei, mudou o rosto dela, né, fez algumas coisas e surgiu na mídia, fez alguns vídeos, TikTok, algumas fotos, e aí a galera começou a comentar sobre como ela tá com o rosto novo, como ela tá muito diferente, como não parece a mesma pessoa, e aí agora a gente vai ver, né, a gente vai ver tudo isso aqui. Assim, eu já digo que não acho que isso seja uma pauta para se ficar comentando, para ficar se falando, que é algo tipo extremamente, oh meu Deus, ai meu Deus, que não sei o que, não sei o que. Não acho, gente, que seja tudo isso não, sabe? Tipo, aí, custa dela, ela faz o que ela quiser, ela fez plástica, ok, tá tudo bem. Mas enfim, ó, bora ver aqui. Essas foram as fotos. E nossa querida Cami colocou assim, ó, apareceu. Após 2 meses longe das redes, Anitta surgiu do lado da Naomi e Sofia. E aí aqui tá a Anitta, né, com o dito cujo rosto novo. Como a galera falou, né, que ela fez novas plásticas e tá com esse rostinho novo. Tá vendo? Aí teve muita gente comparando também que ela tava parecida com a Juliette, né? Teve gente que falou, ó, tá ficando a cara do Michael Jackson, piriri pororó, piriri tarará. Ela também postou um vídeo no TikTok. Deixa eu pegar esse vídeo aqui pra mostrar pra vocês. E esse vídeo está saindo hoje, já temos atualizações, né? A Anitta se pronunciou referente a tudo isso. Então a gente vai ver também o pronunciamento da Anitta, né? O que foi que ela falou referente a isso. Deixa eu colocar aqui o vídeo pra gente assistir. Deixa eu voltar aqui, deixa eu tirar o áudio pra não sei se tem direitos autorais. Bora lá, play no vídeo. Aqui, ó, o vídeo basicamente é esse. Ela mostrando, né, o rostinho dela, piriri pororó, fazendo caras e bocas, e tchurudei, tchurudai. Pra mim, gente, a coisa mais absurda e sem nexo nenhum forem ter falado que a Anitta foi de arrasta pra cima e foi substituída por uma sósia. Aí sim eu falei, não, realmente o povo saiu da casinha, realmente o povo endoidou de vez, né? Tá bem churubai das ideias, porque não é possível estarem falando disso. Mas, ok. Gente, essa teoria sempre volta com um artista novo. Já falaram isso sobre a Eva Lavigne, já falaram isso sobre a Demi Lovato, sobre a Selena Gomez, sobre todo mundo, sobre todo cantor, artista, celebridade que muda muito o rosto, que muda o estilo de música, que muda a personalidade, coisas do tipo, sempre voltam com essa teoria maluca de que foi de arrasta pra cima e foi substituída. Nunca entendo nada, mas ok. Aí agora a gente vai dar uma olhada no que a galera realmente estava comentando na internet sobre isso, né? Teve muita gente falando também que tava feio, que tava bonito, que tava assim, que tava assado. Eu não acho que isso seja relevante. Se tá bonito, se não tá, se tá assim, se tá assado. Uai, não tá entrando na minha conta. Pera ainda que tivemos um pequeno contratempo. Mas
Mas enfim, gente, não acho que isso seja relevante, né? Não acho que isso tenha tanta importância como as pessoas estão dando. Mas é isso, deixa eu ver, 17, 19,59. Para, 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 Pronto, acho que agora foi. Deixa eu tentar entrar de novo aqui pra gente ver. Pronto, agora foi. Foi a Camila Coutinho que fez um comentário sobre o dito cujo rosto da Anitta. Ela pegou e botou assim, porque a cara nova da Anitta também representa como a gente se vê nas redes sociais. Bora lá. Play no vídeo. A nossa relação com os filtros e como a gente se enxerga hoje em dia na internet. A Anitta ficou 2 meses quase sem postar em rede social, e aí hoje ela fez um face review, que é a nova trend, né, de você fazer uma cirurgia, tipo, muito, sei lá, basicamente você troca a estrutura do rosto. Esse tipo de coisa inaugura um momento ápice, assim, da rede social com a cirurgia plástica, de que as pessoas realmente perderam o pudor de assumir que elas mexeram em alguma coisa do rosto. E eu acho que a Anitta foi muito precursora nisso. Quem não lembra do episódio do Faustão, quando ela fez uma plástica do nariz e foi lá assumindo que tinha operado, quando na época as celebridades super escondiam o que elas estavam fazendo. E é óbvio que a gente trocou ideia sobre isso no grupo das amigas, e as minhas ficaram com muita estranheza, assim, porque ela tá muito diferente, e aí isso deu uma leve incomodada, tipo, deveria achar bonito a pessoa estar transformando tanto o rosto. Não sei se é porque eu trabalho com isso, eu já consegui achar bonito já de cara a cara nova da Anitta e a nossa relação com os filtros e como a gente se encara. Porque eu acho que a Anitta ela faz parte desse grupo de celebridades, vamos dizer, a Anitta, a Kylie Jenner, a GK, de que não tem um apego com o seu rosto de nascimento original. A Anitta nunca teve esse apego. E aí também o fator tempo, de que essas pessoas estão tão expostas na mídia, que assim, quem lembra da cara da Kylie Jenner antes das plásticas? Tipo, ninguém lembra. Ela não é mais aquela pessoa que ela nasceu, ela é a pessoa que ela é agora. Tão intensa a exposição. E tá tudo bem também, né, gente? Tá tudo bem. Eu não sei se eu teria coragem de fazer uma cirurgia plástica no meu rosto. Mas se eu tivesse dinheiro pra investir, principalmente na questão de esteticamente, coisas que não envolvessem tanto cirurgicamente, eu faria, assim, muitas coisas que eu sei que dá pra fazer sem necessariamente fazer a cirurgia, mas eu faria muitas coisas pra tentar melhorar meu rosto, pra rejuvenescer, ajudar a cuidar das coisas. Gente, porque, querendo ou não, sabendo fazer da forma correta, você só vai melhorar e auxiliar no seu rosto, né? Pra continuar sempre bonito e jovem, digamos assim. Mas eu não sei se eu teria coragem de fazer mudanças tão dramáticas, tão, sabe? Tipo, reviravolta no rosto. Mas pra quem tem dinheiro e que gosta de fazer, a gente vai fazer o quê? O rosto dela vai fazer o quê? Posição da imagem dessas pessoas que, com o tempo, em pouco tempo, aquela cara refeita se torna, de fato, a cara oficial da pessoa. A Kylie Jenner não é mais quem ela nasceu pro público. A Kylie Jenner é o que ela é agora. Então, assim, é quase como se fosse uma coisa de avatar. Tipo assim, eu escolho ser esse avatar, vou viajar, tá? E sou esse avatar, e é essa imagem que eu assumo nas redes sociais. Eu tenho uma amiga que eu super admiro e ela faz bastante filtro nas fotos dela e a gente sempre debate porque eu acho ela linda. Eu falo, amigo, para, cara, porque eu acho que a Anitta ela faz parte desse grupo de celebridade. Para de fazer filtro, cara. Para de fazer face app. Tanto assim, as pessoas estão vendo que essa não é a sua cara normal, e a sua cara normal é linda. E ela fala assim, não tô nem aí, porque esse avatar aqui, Hollywood 5, Hollywood 4, é o avatar que eu escolhi para me representar nas redes sociais. Então, assim, eu não me importo. Tipo, esse aqui sou eu. E aí ela, tipo, alugou um triplex na minha cabeça, porque faz algum sentido, né? Num mundo muito digitalizado. Pode fazer filtro, cara. Ai, gente, eu não sei se tem essa relevância tão grande ultimamente. Não sei dizer se tem, tipo... Eu posso estar muito errada. Mas tem a questão do... isso é errado, pode dar complicações, você pode estar botando sua vida em risco, você pode ir de arrastar pra cima por uma questão estética.
que talvez você poderia trabalhar isso na terapia, piriri, pororó. Acho que tem essa questão importante, né? Mas também tem um lado de, tipo, as pessoas não vão parar de fazer cirurgias plásticas, as pessoas não vão deixar de gastar seu dinheiro com isso, quem tem dinheiro para fazer isso e quem quer fazer isso, independente do risco, elas sabem dos riscos que tem a cirurgia, que tem os procedimentos, mas elas não vão parar de fazer. Eu não sei, eu acho que é mais complexo do que a gente imagina, né? Mas aqui, ó, teve 2 comentários pra gente ler, bora dar uma lida aqui, ó. Acho muito complicado normalizar tudo isso. Com o avanço das técnicas e tecnologias, surgem cada vez mais procedimentos estéticos e se a gente se condicionar a esse padrão, a perda da identidade e os quadros de disformia corporal tendem a se intensificar ainda mais. E olha que na minha visão isso já está acontecendo. Estão normalizando não envelhecer. Estão tornando comum a busca por um rosto que imita os filtros de redes sociais. E isso é algo realmente muito preocupante. Concordo totalmente. Aí teve outro comentário. Eu achei lindo o rosto dela. Eu também achei lindo, assim como acho da GK. Mas de fato é divulgar o cérebro. O fato de trocar de rosto assim está virando um tipo de procedimento. Tipo, é muito bizarro como é tão comum você fazer procedimento para tudo e para qualquer coisa. Assim como acho que todo ano ou toda nova era de plásticas, digamos assim, tem uma que sempre fica em evidência. Como foi com o silicone, como foi com a bariátrica, e aí agora é a lipoled, né, que é a febre de tudo. E agora é essa questão de trocar totalmente de rosto, né? Você fazer uma cirurgia que troca seus laços, seus traços completamente e você fica do jeito que você quiser. Mas aí, né, eu já não sei. Bora ver aqui os comentários. Amiga, você é igual a ela, vocês estão ficando todos iguais. O que ela fez, gente, eu sei que fez algo porque consigo ver a diferença, mas não sei botar o dedo no que ela mexeu. Achei super sutil. Eu prefiro antes. Parabéns pela produção de notícia. Biriri, bororó. Eu acho que é um assunto muito complexo, mas, tipo assim, pegaram a Anitta de exemplo pra falar sobre essas questões, mas acho que é um assunto muito mais profundo do que somente isso, né? Mas, enfim, bora ver aqui, ó. Também visualizou um vídeo da Beta. É Beta que fala o nome dela, gente? Acho que é. Aqui é um corte, né? Um corte de uma participação que ela fez no ao vivo. Aí a gente vai ver o que foi que ela falou aqui, ó. Vê no vídeo. Que ela teve uma infecção bacteriana e não, primeiro, não parece. E assim, eu até tinha feito um vídeo sobre isso hoje, que eu já sabia dessa história há muito tempo, porque já estava nos bastidores as pessoas falando que a Anitta tinha refeito a cara. E ela já tinha aparecido para alguns amigos, algumas pessoas já sabiam dessa história e que ela ia reaparecer. Então, quando eu fiquei sabendo disso, já tinha muito tempo e a cirurgia dela estava ótima. Então ninguém falou nada sobre infecção nenhuma. Eu acho que essa infecção pode ter vindo de uma outra coisa, realmente. Infecção é uma coisa que a pessoa pode ter com qualquer coisa. Uhum. E não parece, pelo resultado que tem ali, que ela teve uma infecção. Na cara. E senão o negócio ia estar muito mais complicado, obviamente. Mas é isso, né, gente? É aquela história, né? A Anitta sempre foi uma pessoa que normalizou a cirurgia plástica e acho que, de alguma forma, é uma coisa benéfica, porque até então a gente tinha um universo de celebridades que faziam... Falaram que ela teve uma infecção bacteriana com 1 milhão de cirurgias plásticas e diziam que não faziam nada. Né? Então eu acho que a Anitta foi uma das primeiras que foi ali e falou, não, eu faço mesmo. E aí hoje em dia é muito mais comum, né, as pessoas falarem. Quando ela foi no Faustão ainda toda amarrada? Exatamente. Foi. Ai, eu achei tudo, gente. Exato. E ela conta até uma história, eu não lembro aonde que ela contou essa história, que ela foi de helicóptero pro Faustão e ela tinha acabado de fazer a lipo e disse que ela gritava de dor, né? Caraca! Porque, por causa da diferença de pressão, né? Quando o helicóptero subiu, aquilo ali, os pontos todos começaram a... Nossa, ela é uma pessoa que não mente em relação aos Exato. procedimentos, né? Ela bate no peito e fala, então, isso aqui tudo é comprado. Tudo. Eu gostei do comentário do Marlon, que ele falou, não parece com ela. Quem é ela agora? Né? Gente, isso é um fato muito importante. A Anitta sempre
normalizou nessa questão de que sempre mexia no rosto, de que sempre fez mesmo, e que, tipo assim, que ela sempre fez muitas coisas no rosto e que isso não tinha tanto problema assim como as pessoas gostavam de apontar. Tanto que teve muita cirurgia que ela fez que a gente não deve nem saber que ela fez, que ela só fez, sabe? Bora lá ver mais vídeos aqui. Tem mais vídeos pra gente assistir. Deu uma bugada aqui, gente. Cadê? Deu uma bugada aqui no vídeo. Pronto. Bora lá dar play no vídeo. É outro. Doido, né? Não que ela, né, mas deu uma escancarada aí num negócio que já vinha rolando. A régua do nosso imaginário coletivo sobre beleza, ideal estético foi chutada para bem mais longe do que a gente estava preparada para ir buscar. Postei um story dizendo que eu não sabia bem o que pensar, que eu estava ainda digerindo o estranhamento que tudo isso me causou, e eu recebi mais de 600 mensagens. E o curioso é que, no geral, o que apareceu ali não foi julgamento, foi um desconforto coletivo, um incômodo que tinha muitas camadas. Uma dessas camadas era a questão da identidade. Se é no rosto que a gente se reconhece e é reconhecida, assim, logo de primeira, o que acontece quando essa referência muda radicalmente? A gente ainda consegue se ver ali? O mundo ainda enxerga a gente ali? Será que alguma coisa não se quebra quando a gente não só precisa se ajustar, mas praticamente apagar tudo que a gente era? Não tenho respostas, mas são perguntas que fica difícil de não fazer. Agora, uma questão que apareceu muito, não é nenhuma novidade aqui. Até que ponto as nossas escolhas estéticas são mesmo nossas? Principalmente quando a gente vive num mundo em que escolher não mudar pode significar ser vista como menos desejável, relevante, menos rentável. Quando essa escolha vem da dor, que a maioria das mulheres conhece muito bem, de existir num corpo ou por trás de um rosto que nunca é visto como bom o suficiente, você... Inclusive, gente, teve até outra coisa que aconteceu recentemente, que foi essa questão da troca da cor dos olhos. Eu vi que a Maia Massafera fez e deu tudo certo, mas que a Andressa fez, a Andressa Uckmann. Uckmann não, esqueci o sobrenome dela. Mas a Andressa fez e deu complicações e que ela se arrependeu e que tava doendo muito, ardeu muito. Então, assim, foi uma coisa que tipo assim, uma pessoa faz, aí outra faz, outra faz, outra faz, sabe? É tipo uma escalinha, uma escadinha, vai todo mundo fazendo o mesmo procedimento. Só que aí sempre vai ter um que vai dar errado, sempre vai ter um que não vai dar certo e que vai se arrepender, e que depois, tipo, depois que passa o boom, que passa a grande euforia de fazer aquele negócio, que acaba se arrependendo e depois vê que não valeu tanto a pena. E isso que é o complicado também, na verdade, né? Porque você faz algo que vai mudar completamente o rumo da sua vida, porque às vezes não tem como você reverter a situação. E aí você acaba se arrependendo pro resto da sua vida por causa de comentários, ou porque tava todo mundo fazendo, ou porque tava na moda. E, sabe, acaba estragando sua vida. Teve uma influenciadora também, que é até de Salvador, que é a Stephanie Matos, que ela fez a cirurgia no nariz dela e ela mexeu várias vezes no nariz e teve uma complicação. Abriu uma parte do nariz dela e ela teve uma infecção no nariz e piririque pororó. E ela teve que reconstruir aquela parte do nariz dela, porque tinha literalmente caído. E aí ela teve que refazer, teve complicações, e ela falou como aquilo abalou e mexeu com a autoestima dela, tanto no psicológico, né, e tudo mais, porque era uma coisa que ela nunca viu necessidade de mexer, mas que ela mexeu porque muita gente comentava sobre o nariz dela, que era maiorzinho. E aí ela acabou mexendo, afinou o nariz por causa de tanto comentário, porque todo mundo falava sobre, e aí depois ela acabou se arrependendo disso. Então, assim, é muito complexo. É um meio muito nojento, sabe? Muito perverso nessa situação, porque tem tudo isso, tem a comparação, tem os comentários, tem a questão de, tá todo mundo fazendo porque você não vai fazer também. Então, eu acho que é muito complexo, muito complexo, Será que mudar ainda é uma escolha consciente? Ou vira reflexo? Tipo, instinto de sobrevivência. Será que a gente sente que tá no controle, mas na verdade o que a gente acha que tem que ser mudado já foi sugerido, reforçado e repetido tantas vezes que parece uma coisa óbvia. Você já se pegou pensando em mudar alguma coisa no seu rosto depois de ver um antes e depois aleatório que pipocou aí na sua tela? Porque eu já.
Tem um estudo onde o povo passou um tempo olhando imagens de lábios modificados digitalmente. E depois de um tempo, essas pessoas passaram a achar esse tipo de lábio mais bonito em outros rostos, mesmo quando essa não era a opinião delas no começo. Depois de um tempo de exposição a qualquer imagem, o nosso olhar se acostuma e recalibra o que a gente considera como normal. Tipo quando a gente vê uma tendência de moda que no começo parece estranha, e depois de um tempo, depois de a gente ver tanta gente usando, a gente vê o negócio pra todo lado, a gente não só se acostuma, como até pensa em comprar. E aí, quando figuras públicas começam a mudar de rosto assim, como se não fosse nada, a rejuvenescer 15, 20 anos do dia pra noite, é natural que a gente também normalize, se compare, deseje, sem nem questionar esse desejo, ou as implicações de adquirir esse produto. Porque é um produto. Um produto que custa caro, e não só no sentido financeiro. O preço dessa normalização é a gente acordar todo dia com aquela sensação de que ainda tem alguma coisa errada com a gente, e que se a gente não correr pra mudar, a gente vai desaparecer. Uma das mensagens que eu recebi, que mais me pegaram, dizia assim: e ainda assim, todas as fotos nos stories têm filtro. Como que a gente vai ter paz se nem mudar tudo é suficiente? Novamente, não tenho respostas, mas talvez o mínimo seja parar para pelo menos se perguntar o que tá rolando dentro da gente enquanto a gente só rola o feed. O que você acha? Gostei do vídeo dela, achei um posicionamento interessante. É de se pensar. Bora assistir mais um vídeo. E aí a gente assiste o vídeo da Anitta, né? Do posicionamento dela, falando sobre toda essa questão. O vídeo que a gente vai assistir agora é sobre de uma moça, né? Que ela falou do vídeo que a gente viu primeiro, do Instagram, esqueci o nome dela. Não sei o que lá, Priori, né? Ela vai falar aqui o nome da moça, aí a gente vai lembrar. Mas bora lá, play no vídeo. Gabriela Prioli, que Gabriela Priori. inclusive adoro a Gabriela Prioli, tá? Achando um bafo. Mas que ela tá fazendo. Ela tá comentando sobre os comentários que a Anitta tem recebido desde que ela mudou de rosto. Vocês viram esse vídeo? A leitura dela é que o Vi sim, moça, a gente viu agora, não foi, gente? incômodo com a mudança de rosto da nossa diva tem a ver com rivalidade feminina, a famigerada. Mas, será que hoje em dia a rivalidade feminina ainda opera nos moldes que a gente conhece? Será que dá pra chamar de uma discussão de mulher versus mulher o que acontece no âmbito virtual? Porque quando uma mulher pública muda completamente de rosto, o julgamento ele não é a ela como um sujeito. Nesse caso a Anitta, mas poderia ser milhares de outros exemplos. Ele passa a ser sobre a estética simbólica que aquele corpo começa a representar na sociedade. É mais uma crítica ao avatar e não muito à pessoa. Que é estranho na internet, mas a gente sabe que funciona um pouco assim. A gente sabe que a mudança também tem a ver com investimento, tecnologia, acesso. Então, quanto mais essas figuras mostram essa mudança, mais também a gente entende que a disparidade entre quem pode ou não mudar se escancara. É aí que entra o que a gente pode chamar de capitalismo de imagem. Vocês já devem ter ouvido falar no Byung-Chul Han, que é aquele filósofo, ensaísta sul-coreano que escreveu A Sociedade do Cansaço. Enfim, ele é bem contemporâneo e ele tem uma frase que eu acho que cabe muito bem nisso tudo, que é: não é mais o olhar do outro que nos oprime. Somos nós que nos oferecemos ao olhar voluntariamente. Porque ele nos dá algum tipo de capital. A síntese das redes sociais, né? A gente já sabe que o rosto e o corpo deixaram de ser só uma questão de aparência. Eles também são uma questão de interface, de mercadoria e de critério de pertencimento. Por exemplo, eu como modelo tô completamente dentro dessa lógica. O meu corpo, o meu rosto pode estar super em alta, como ele pode estar super em baixa. E isso interfere exatamente no quanto eu ganho. No filme A Substância, ela sabe que ela tá em declínio, que a vida dela como atriz acabou. E ela decide tomar o composto pra ficar mais jovem, mais bonita, mais desejada, mas principalmente contratada. Mas ela morre na estrela que ela mesma fabrica. E isso é o mais genial do filme, porque ela não é só uma vítima. Ela é uma operadora desse sistema. E é por isso que a crítica de rivalidade feminina talvez não entre muito bem aqui. A mulher que se transforma pra performar relevância, ela não tá errada. Mas ela tem que saber que ela também pode se tornar uma vitrine muito sedutora de tudo isso que o sistema propõe e que aprisiona muitas outras. Tem uma filósofa americana que chama Susan Bordo, e ela é bem contemporânea no pensamento feminista, mas lá em 1990 ela criou a teoria de que o corpo da mulher é transformado em projeto, e ela fala que se a mulher que se transforma para atender a demanda do sistema, é claro que ela é violentada pelo sistema. Ao mesmo tempo, ela pode e vai ocupar o lugar de quem perpetua esse mesmo padrão para outras. E ponto. E a pergunta que fica é como criticar esse ciclo sem culpabilizar e sem isentar a responsabilidade de mulheres que estão dentro dele. Talvez a questão mais importante não seja se a Anitta pode mudar de rosto, ou se a fulana tá tomando bomba ou não, mas o que essas decisões de pessoas que estão no lugar da pirâmide, que alimentam a mídia e alimentam os padrões, tá exigindo de tantas outras mulheres? E por que essa revolta precisa ser lida como rivalidade feminina? Será que tem a ver com isso de mulheres contra mulheres ou mulheres contra um sistema que tá oprimindo todas elas e que tá sendo perpetuado por mulheres que estão num lugar de muito privilégio? Quanto mais uma mulher consegue performar essa venda, mais ela se distancia do mundo que a maioria das mulheres habita.
E isso é sim uma irresponsabilidade. Ainda mais se você é uma figura pública. Nas minhas mãos eu tenho o Falso Espelho da Gia Tolentino, que eu já indiquei, mas eu vou fazer um sei lá o quê de livros aqui, que quem quiser ler pode ser bem legal, mas que eu só tenho em PDF. Acho que são muito bons os posicionamentos de todos os vídeos. São questões extremamente importantíssimas, tá? Dá pra gente usar o argumento de todas elas. Acho que são pautas e falas extremamente importantes. E não acho que tem ninguém errado no que tá falando. Acho que tá todo mundo certo e tá todo mundo seguindo um ponto de vista e uma visão do que foi que aconteceu. E eu concordo que acho que não é nem sobre a questão disso do Anitta mudar de rosto, porque realmente, se for essa a pauta, acho que não é nem relevante essa questão, não é nem relevante essa parte da pauta. Mas enfim, vamos ver aqui o que foi que a Anitta falou sobre tudo isso. Da última vez que teve uma grande repercussão, acho que foi no Faustão, há muitos anos atrás. E desde então eu não deixei de fazer plástica, eu sempre fiz. Mas eu não acho que é uma coisa que eu tenho que ficar postando o tempo todo. As outras vezes que eu fiz, ninguém nem descobriu, e ninguém nem percebeu, e nem se falou sobre isso, e tá tudo certo. E dessa vez, não foi dessa forma. Acontece que eu tenho visto muito se falar na internet sobre o quanto que eu influencio as pessoas, os jovens, as mulheres, de maneira equivocada, a não se aceitar, a não aceitar a própria cara, a ficar se mexendo o tempo todo, e etc, e etc. Ou que eu tô com um problema psicológico de imagem e de ficar me trocando e etc. Bom, da última... Eu penso que se eu tivesse com um problema, ou se eu tivesse com um problema psicológico grave, triste, sério, seria ainda mais triste e mais horrível para a minha vida, né? Para a vida de qualquer pessoa que esteja com um problema, né? Como dizem, ver todo mundo falando disso como se fosse dessa forma, né? Poderia ficar muito ruim, verdadeiramente, pra mim. Aí sim poderia virar ruim. Eu penso que se eu tivesse com um problema, ou se eu tivesse... Ah, foi só isso que ela falou? Ou esse vídeo tá cortado, gente? Uai, foi só isso que ela disse? Acho que tá faltando coisa, hein? Acho que esse vídeo tá cortado, hein? Pega um vídeo completo, hein? Mas enfim, ela falou que sempre fez plástica, nunca deixou de fazer. Uma vez esse foi que... basicamente o posicionamento dela, né? Aparentemente. Mas eu acho que tá faltando, gente, não. Não é possível. Eu vou tentar achar aqui pra gente, porque tá faltando. Esse vídeo tá cortado. Deixa eu ver aqui. O vídeo é maior. E a gente, depois no meu aniversário, eu ia dar uma sumida das redes sociais, eu ia aparecer só pra coisas que eles de antigamente. Bora ver aqui se esse vídeo está completo, né? Bora lá, play no vídeo. E a gente, depois do meu aniversário, eu ia dar uma sumida das redes sociais, eu ia aparecer só pra coisas de trabalho, de publicidade. E tô trabalhando num projeto bem diferente, bem específico, né? Bem específico. E depois eu apareceria, depois de muito vocês desejarem e se perguntarem por onde eu andava e etc, etc. Eu apareceria com esse projeto super bem planejado e uma estética e uma coisa de imagem como a gente fez com o Funk Generation, que era, enfim, tudo conversando bastante, a gente faria isso esse ano. Aconteceu alguns imprevistos no caminho, né, de saírem algumas notas na imprensa sobre eu estar desfigurada ou de eu ter voltado dos Estados Unidos com um dreno na cara, numa emergência e etc. E
ter pegado uma bactéria numa cirurgia, coisa que seria bem perigoso, né? Eu estaria, sei lá, acamada nesse caso. E eu comecei a receber muitas mensagens de pessoas achando que eu tava na cova, com o pé na cova já, super mal, super cagada. E então, a gente resolveu, e a gente entende que isso acontece, né? Pessoa pública, acontece isso, não tô aqui pra julgar o interesse das pessoas em que elas se interessam em saber ou não saber, tá tudo certo. A vida é como é. E eu decidi aparecer nos stories. Eu já tava levando uma vida normal. Decidi aparecer nos stories. Pra não ficar essa tensão no ar de que eu tava, sei lá, com o pé na cova, no hospital, desfigurada, e etc, e etc. Eu sempre faço procedimentos na minha cara, gente. Sempre. Isso é desde Ai, vai acabar o vídeo, gente. Peraí. sei lá quando. Isso é um costume. Eu vou ter que Da última vez que teve uma grande repercussão, acho que foi no Faustão, há muitos anos atrás. E desde então eu não deixei de fazer plástica. Eu sempre fiz. Mas eu não acho que é uma coisa que eu tenho que ficar postando o tempo todo. As outras vezes que eu fiz, ninguém nem descobriu e ninguém nem percebeu. E nem se falou sobre isso. Eu sempre faço procedimentos na minha cara, gente. Isso é desde sei lá quando. Isso é um costume. Que é uma coisa que eu tenho que ficar postando. Eu tá desfigurada. Tem muitas mensagens de pessoas achando que jovens, as mulheres, de maneira se eu tivesse todo mundo falando disso como se fosse uma... Oi, gente. Eu vi que a mídia e o... Eu tô maravilhosa. E eu vim aqui dizer o seguinte, gente. Eu vim aproveitar a grande repercussão da minha cara. Todo mundo quer ver a minha cara sem filtro e de todos os ângulos e etc, etc. Vim aqui aproveitar a grande repercussão da minha cara para trazer assuntos que realmente importam para as pessoas, para serem debatidos no momento pelas pessoas, tá? Separei aqui alguns alertas, tá? Alguns alertas do Congresso, os mais bizarros. Outros, a maioria eu falo sobre, né? Mas existem muitos outros, tá? Depois eu encontro com as ministras, como estradas hidrelétricas, medidas afetando vidas ricas, num projeto bem diferente, bem específico. E uma... Anitta apareceu. E ninguém nem percebeu. E nem se falou. É basicamente isso mesmo, gente, que ela falou. Então, foi basicamente isso. Ela falou que mudou, que sempre muda, que sempre realizou plástico, e que não era para as pessoas estarem comentando da forma que estão comentando e dando tanta importância para esse assunto, e sim dando importância para outras coisas, que foi realmente o que a gente falou, né? Mas foi basicamente isso. Achei que tinha mais alguma coisa, mas acredito que não. Foi basicamente isso mesmo que ela falou. Mas então, gente, depois desse pronunciamento, depois de todos esses pronunciamentos, essas falácias sobre o rosto da Anitta e sobre o que tudo isso significa referente à indústria, o que vocês acham? Me conta aqui nos comentários. Não esquece de curtir o vídeo e de me seguir para conversar com focos. É isso. Um beijo, até o próximo vídeo.